Bom dia, Espírito Santo, bom dia, meu irmão e minha irmã que vai ver esse devocional. Sextou por aqui, dia 20 de março de 2026, mais um dia, mais uma grande oportunidade, não é mesmo? Sexta-feira, passou rápido a semana, tem passado muito rápido, não é mesmo? E o devocional de hoje, olha o tema, que coisa linda, o Deus que muda situações. Como é que é, pastor André? É isso mesmo. Eu não sei qual é a situação que você acordou hoje e está vivenciando, mas o Deus que muda situações. Eu não quero saber de derrota, não quero saber de palavra contrária. O Deus que muda situações e ponto, né? Tá lá no livro de Gênesis, capítulo 50, e o verso 20, que diz assim: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Que coisa linda! Esse texto sagrado revela como o nosso Deus transforma situações aparentemente negativas em situações positivas, não é mesmo? Causas aparentemente perdidas e causas ganhas. O nosso Deus transforma o mal em bem e converte a maldição em bênção. O nosso Deus escreve certo em linhas tortuosas dos homens. Eu quero aqui deixar alguns exemplos bíblicos, né? Que aqui não tem esboço, isso aqui é coisa de Deus mesmo. Eu quero deixar alguns exemplos bíblicos aqui de algumas pessoas, alguns profetas que Deus mudou situações, né? A resposta de José aos seus irmãos não deixa dúvida de que ele acreditava que Deus muitas vezes transforma o fracasso do homem em vitória. A atitude perversa de Amã de querer destruir o povo judeu foi transformada por Deus em exaltação e regozijo para o seu povo, né? Amã preparou uma forca para Mardoqueu, né? E ele mesmo caiu na forca, né? Eu não sei quem está preparando forca para você, mas essa pessoa que está preparando algo ruim para você, tudo que nós semearmos, o que o homem semear, ele colherá. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Amã caiu na própria forca, porque o Deus que mudou a situação de Mardoqueu, ele vai mudar a sua. A atitude perversa de Nabucodonosor de lançar os 3 jovens judeus na fornalha de fogo ardente, por se recusarem a adorar a estátua do rei, foi transformada por Deus em vitória para Sadraque, Mesaque e Abednego. E o nome do Senhor foi grandemente glorificado. O mesmo rei que assinou um decreto ordenando que todos os povos adorassem a sua estátua, teve que assinar um decreto para que todos os povos temessem ao Deus verdadeiro. Olha que coisa linda, gloriosa. Não precisa de explicação, não é mesmo? E olha só, outro exemplo, a atitude perversa dos inimigos de Davi de prejudicá-lo ao ponto de ele ser lançado na cova dos leões foi transformada por Deus em vitória para Daniel e em exaltação a Deus vivo, ao nosso Deus vivo e verdadeiro, que enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, não é mesmo? Em Romanos 8:28, o apóstolo Paulo resume tudo isso dizendo: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, não é mesmo? Em Romanos 8:37, Paulo escreveu: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E é isso mesmo. Nós aprendemos por meio de muitos outros exemplos nas Escrituras que o nosso Deus muda situações adversas em nossas vidas e converte-as em situações de bênçãos e vitória. O profeta Malaquias escreveu que o nosso Deus não muda, porém ele muda situações difíceis em nossa vida e transforma essas situações em oportunidade para manifestar a sua glória. O Deus que muda a situação. Eu não sei qual é a situação de hoje, eu não sei qual é a situação e qual é a área. Pastora, às vezes é o meu casamento, essa situação parece que não muda. O meu trabalho, né? O mesmo decreto que o rei assinou, né? De derrota, é o mesmo rei que teve que assinar um decreto de vitória.
exaltando o nosso Deus e único e verdadeiro. Então, seja qual for a situação que você esteja vivenciando em qualquer área da sua vida, hoje, como boca de Deus, como profeta, eu vim dizer para você o Deus que muda a situação. Pastor, você não sabe como está meu casamento? Deus vai mudar essa situação. Você não sabe, meu filho? Deus vai mudar essa situação. O médico deu um laudo, Deus vai mudar essa situação. Eu fui dispensada do trabalho, Deus vai mudar essa situação. Sabia que Deus faz a pessoa te dispensar e faz ela te chamar de volta? Sabia que em casos que Deus tem propósito, a mesma pessoa que assinou para que você saísse é a mesma que vai assinar te recontratando. O Deus que muda situações. Tem coisa que para mim e para você é impossível, mas para Deus não é. Seja qual for a situação, o Deus que muda a situação hoje, nessa sexta-feira, eu profetizo sobre a sua vida, seja qual for a área financeira, material, espiritual, casamento, filhos, saúde, familiar, não importa qual seja a situação. Eu trouxe aqui, o Deus que muda a situação. O Deus que mudou a situação de José, o Deus que mudou a situação de Mardoqueu, o Deus que mudou a situação dos 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus que mudou a situação de Daniel, que foi lançado à cova dos leões, o mesmo Deus não mudou. Ele ainda existe. Você precisa acessar esse lugar, acessar a presença dele para que ele venha mudar essa situação. Eu profetizo, determino sobre a tua vida nesta manhã que Deus irá mudar essa situação, seja qual for ela. Para você que vai ver esse devocional nessa manhã, um bom dia. Para você que vai ver esse devocional nessa tarde, uma boa tarde. E você que vai ver esse devocional nessa noite ou à madrugada, uma boa noite, uma boa madrugada. Não importa qual é a situação. Pastor, eu preciso... Você nem imagina qual é a situação. Não quero nem imaginar. Eu só estou decretando e determinando. Aqui não tem esboço, é a palavra dele. O Deus que muda situações irá mudar a sua situação no dia de hoje.